Aqui está a Lorena. Lorena. Onde estão os familiares da Lorena? Olha lá, Lorena. Lorena, você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador? Minha irmã, segundo a sua pública profissão de fé, nós lhe batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Esther e também os familiares da Esther. Onde estão? A célula. Esther, você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Minha irmã, segundo a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o Heitor, meu amigo. Onde estão os familiares do Heitor? A célula do Heitor. Heitor, você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Meu irmão, segundo a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o Isaac, cadê os familiares? Aqui, Isaac. Isaac é meu amigo. Isaac, você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Meu irmão, segundo a sua pública profissão de fé,
Eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Cadê aqui está a Ana Alice. Cadê os familiares, a célula? Onde é que está? Aqui, ó. Ali, ó, tirando foto. Olha lá também as fotos. Ana, você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Minha irmã, segundo a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Isabela, olha aqui, gente, ó, as células, os familiares. Isabela, você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Minha irmã, segundo a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde estão os familiares da Amanda, pessoal? A célula da Amanda está onde? Amanda, você confessa Jesus como seu Salvador? Sim. Mediante a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê os familiares, os amigos do Miguel? Faz barulho aí, gente! Miguel, você confessa Jesus como sendo seu único, eterno, suficiente Salvador? Sim. Glória a Deus. Miguel, segundo a sua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí? Cadê a família, os amigos do Nicolas? Olha aí, Nicolas. Glória a Deus. Vira pra cá, pra mim. Acho que você deveria até ajoelhar, senão você vai tomar um baita de um tombo. Em nome de Jesus. Ô Nicolas, você confessa Jesus como sendo o único, eterno, suficiente Salvador da sua vida? Sim. Glória a Deus. Segundo a sua pública profissão de fé, tendo a sua igreja como testemunha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Ele vive, posso ter no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que
Estamos aqui com o João. Cadê a família? Os amigos do João. João, você confessa Jesus como sendo seu único e suficiente Salvador? Sim. Aleluia. Segundo a sua pública profissão de fé, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Você confessa diante dessas pessoas, para o mundo, que Jesus Cristo é o único, suficiente e eterno Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde estão os familiares e a célula da Rita? Aqui atrás. Que bênção. Rita, você confessa publicamente que Jesus é o seu Senhor? Sim. Minha irmã, segundo a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui estão o Frank, a Adriana e a Rafaela. Uma família bendita. Hoje pela manhã, eles já programando de virem para o batismo, tiveram uma intercorrência. O filho, o Theo, precisou ser hospitalizado, mas graças a Deus ele está bem e eles estão aqui para celebrar esse dia conosco. Onde estão os familiares, a célula, todos aqui? Estou dizendo para ele ajoelhar e deixar o corpo leve, né? Senão, desse tamanho, como é que eu faço? Franklin, Adriana e Rafaela, vocês confessam publicamente que Jesus Cristo é o Senhor pessoal de vocês e se torna o Senhor da família de vocês? Sim. 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 Meus irmãos, segundo a pública profissão de fé de vocês, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu me chamaste e eu vou te viver. Hoje o dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu vou te viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me
está a Luísa. Onde estão os familiares da Luísa? A célula. E aqui está conosco o pastor Everson. Ele é avô da Luísa. E eu vou dar para ele o privilégio de batizar a neta nessa tarde. Eu agradeço, pastor. Saúde todos com a paz do Senhor, amém? Luísa, você decide aceitar Jesus, aceitar não, é confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, nesta hora? Sim. Então, de acordo com a sua pública confissão de fé, eu, na condição de ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Rafaela, diante da tua igreja, você confessa que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Minha irmã, diante da tua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está entrando na piscina agora a Nicole. Onde estão os familiares e a célula da Nicole? Olha lá, Nicole, lá em cima. Nicole, você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Minha irmã, segundo a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui estão Natan e Alessandra. Onde estão os familiares, a célula? Olha aqui, ó. Natan e Alessandra. Vocês confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Sim. Sim. Meus irmãos, segundo a pública profissão de fé de vocês, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Onde estão as células familiares de Isabel e Ellen? Aleluia. Isabel e Ellen, vocês confessam Jesus como o único e suficiente Salvador da vida de vocês? Sim. Sim. Aleluia. Diante da igreja e da profissão de fé de vocês, nós as batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Aqui estão a Rose e a Alice. Onde estão os familiares e a célula? Lá, aqui também, ó. Tem gente aqui, ó. Rose e Alice, vocês confessam publicamente Jesus como o Senhor e o Salvador de vocês? Sim. Sim. Minhas irmãs, segundo a pública profissão de fé de vocês, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem culpa que fiquei de pé diante de nós. Onde estão os familiares e a célula do Roger? Roger, você confessa publicamente Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Meu irmão, segundo a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o Paulo e a Grazi. Cadê os familiares, a célula? Ali a célula ali, ó. Vou pedir alguns de nossa célula, porque isso é uma vitória muito grande. 2 anos de casados, salvos por Jesus. Vocês confessam nessa tarde que Jesus é o único Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim! Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, a sua célula, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê os familiares e a célula do Mateus? Faz mais barulho aí, ó. Olha lá, meu querido. Maravilha. Meu querido Mateus, você confessa que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida? Sim! Meu irmão, mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Aqui está a Maria Fernanda. Cadê a célula da Maria? Maria, você confessa Jesus como seu único, suficiente e para sempre Salvador? Sim! Diante da sua confissão, diante de Jesus e da sua nova família, eu te batizo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, onde está a célula e a família da Maria? Maria, você confessa que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, minha irmã, diante da tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Família abençoada que chegou para perto da gente e tem recebido a transformação do Espírito Santo. E é uma alegria imensa a gente poder fazer parte da vida disso na vida de vocês, amém? João, Gabi, vocês confessam diante dessas pessoas, para o mundo ouvir, que Jesus é o único e suficiente Salvador da vida de vocês? Sim. Sim. Detalhe, se casaram agora recentemente para poder estar fazendo parte desse momento. Você pode aí, ao Senhor. Então, diante da sua pública confissão de fé de vocês, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E eu vaguei no mundo lá fora, mas eu encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Eu vaguei no mundo lá fora, mas eu encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Só faltava eu perceber. Pessoal, nós temos que celebrar aqui, irmão. Nós temos Ei, pessoal, nós temos um profeta João Batista na nossa igreja. Batizou Jesus hoje aqui, gente. Olha aí, ó. Batizou Jesus, gente. Que privilégio, Jonathan Batista. Ai, que alegria, galera. Isso aqui é o Rafael, também o fruto daquilo que Deus tem feito em nosso meio. E a alegria, Rafael, estar aqui nessa tarde fazendo parte da sua história. Amém? Você confessa diante dessas pessoas que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Aleluia. Diante da sua pública profissão de fé, meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aqui está a Jéssica. Onde estão os familiares e a célula da Jéssica? Jéssica, você confessa publicamente que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador? Sim!
Minha irmã, segundo a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Isabela, os familiares. Aqui, Isabela. Célula. Isabela, você confessa publicamente que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Minha irmã, segundo a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o apóstolo Paulo. Onde estão os familiares e a célula de Paulo? Paulo, você confessa publicamente que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Meu irmão, segundo a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Ele vive, posso crer no amor. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pessoal, estamos aqui com Iago e Viviane. Cadê os familiares, a célula deles? Glória a Deus. Iago e Viviane, vocês confessam Jesus como Salvador pessoal da vida de vocês? Sim. Sim. Mediante a pública profissão de fé de vocês, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Karina. Onde estão os familiares? A célula. Karina, você confessa publicamente que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Minha irmã, segundo a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Aqui está a Grace Kelly. Cadê os familiares, a célula? Minha irmã, você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador? Sim! Segundo a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ô pessoal, vamos aplaudir aí, é o último batismo hoje aí, gente, ó. Aqui está o Renato, cadê a célula, os familiares do Renato? Aí, Renato, ó. Renato, você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Meu irmão, segundo a sua pública profissão de fé, nós lhe batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus me ama, e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus, aê, e o seu amor é tão grande, incondicional. Você pode erguer a sua mão para o alto? Nós estamos concluindo agora o último batismo, os últimos batismos desse ciclo Transportar. Durante todos esses anos, Deus tem nos dado o privilégio de batizar pessoas. E esse ciclo Transportar, entre os 5 ciclos que nós já vivemos, é o ciclo em que nós mais batizamos pessoas para a glória de Jesus. E eu queria que a gente orasse agora. Pega a sua mão para o alto, vamos fazer isso. Senhor, nós demonstramos gratidão. Gratidão porque o Senhor nos deu o privilégio de pregar o Evangelho. E o Teu Espírito, ó Deus, transformou a mente, o coração. E essas pessoas puderam professar ou testemunhar publicamente que elas pertencem a Jesus. Nós imploramos que a família seja abençoada, que a vida seja abençoada, e que elas nunca mais, ó Deus, decidam por outro caminho que não seja o caminho da eternidade com o Senhor. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez? Deus abençoe, graça e paz.